medicina paliativa, existe o conceito que a morte é um processo natural, fisiológico, que faz parte da vida. Porém, ainda é um tema de difícil aceitação pela maioria das pessoas. Em caso de pacientes em cuidados paliativos, é importante fazer uma boa avaliação da sua condição clínica e identificar parâmetros que apoiem de forma científica e clínica o diagnóstico desse processo. Para a aplicação dos cuidados paliativos, é necessário conhecimento técnico amplo sobre o assunto, onde se valoriza a percepção que o doente tem sobre sua história e sobre o curso do adoecimento e morte. Deve-se valorizar a história natural da doença, a história pessoal de vida do paciente, suas reações fisiológicas, culturais e emocionais em seu processo de adoecimento. Devemos realizar o controle dos sintomas com foco no bem-estar do doente e também dialogar com a família para que possam compreender a evolução da doença e o processo de morte do ente querido. A avaliação do doente é de extrema importância nesse contexto, devido à medicina paliativa ser uma medicina de princípios, não apenas de protocolos clínicos. A avaliação do doente deve conter elementos fundamentais que possibilitem a compreensão de quem é a pessoa doente, o que facilita identificar as preferências e dificuldades do indivíduo, qual a cronologia da evolução da sua doença, os tratamentos já realizados, as necessidades atuais e sintomas do doente, o exame físico, os medicamentos propostos, as demais decisões clínicas e a impressão a respeito da evolução e prognóstico, e também as expectativas com relação ao tratamento proposto. Existem elementos que são essenciais para a boa avaliação do doente, a começar pelos dados biográficos. Nessa avaliação, pode-se realizar uma conversa informal com o doente para coletar dados de acordo com a percepção do mesmo sobre a doença. Deve constar as seguintes perguntas: nome e forma como gosta de ser chamado, sexo e idade, estado conjugal, filhos e netos, se os tiver, trabalho que realizou por mais tempo ou com o qual mais se identificou, local de nascimento, região de moradia, com quem mora e quem cuida a maior parte do tempo, religião e crenças, o que gosta de fazer e o que sabe sobre a sua. A cronologia da doença atual e os tratamentos realizados dizem respeito aos registros da doença de base do paciente. No registro deve constar a doença do paciente, diagnóstico e tratamento na mesma época, com a sequência de diagnósticos e tratamentos secundários. É importante também descrever possíveis complicações relacionadas à doença principal, tudo de forma clara e sucinta. A avaliação funcional em cuidados paliativos é fundamental para a vigilância da curva evolutiva da doença, sendo um instrumento importante para auxiliar a tomada de decisões, previsão de prognóstico e diagnóstico da terminalidade da doença. Existem algumas escalas de avaliação funcional que podem ser usadas em cuidados paliativos. Os serviços de oncologia até hoje utilizam a escala de Karnofsky, elaborada nos anos 40 para a tomada de decisões. Porém, em 1996, o Victoria Hospital, no Canadá, desenvolveu um instrumento de avaliação de performance baseado no Karnofsky e adaptado aos cuidados paliativos. Trata-se da Palliative Performance Scale, ou PPS, com atualização em 2002. A escala possui 11 níveis de performance, de 0 a 100, divididos em intervalos de 10. Ou seja, não existem valores intermediários. O PPS deve ser utilizado todos os dias para pacientes internados, em todas as consultas ambulatoriais e visitas domiciliares. A avaliação dos sintomas deve ser realizada de forma sistemática na admissão do doente, evoluções diárias, consultas ambulatoriais e nas visitas domiciliares. Essa escala consiste em um pequeno questionário com 9 sintomas determinados e um 10º sintoma de escolha livre do paciente, que passará a ser registrado diariamente. A cada sintoma, solicita-se ao paciente que atribua uma nota de 0 a 10,
que inclui sintomas objetivos ou subjetivos. A utilização da escala auxilia na tomada de decisões e possíveis intervenções. O questionamento deve ser breve para não incomodar. Além da aplicação da escala, deve ser utilizado o registro livre do motivo principal da consulta ou internação, das necessidades do doente e das suas preocupações subjetivas. Novas observações e elaborações acerca da evolução, percepção da doença devem ser sempre registradas. Os procedimentos clínicos em medicina paliativa são os mesmos da prática clínica. Porém, o cuidado paliativo tem por um objetivo o bem-estar e o conforto do paciente. Isso significa que nenhum exame clínico, coleta de exames ou outra forma de investigação deve ser realizada se não tiver por objetivo a compreensão necessária ao alívio de um sintoma ou ao controle de situação onde seja reversível. Na fase final da vida, por exemplo, nada justifica aplicar ao doente um estímulo doloroso para investigar o seu nível de consciência, colher exames ou realizar exames de imagem apenas para a documentação do caso, ou até mesmo solicitar avaliações e procedimentos especializados que não vão trazer benefício para o doente, porque isso vai impactar no bem-estar do mesmo. As tomadas de decisões terapêuticas devem ser documentadas em um prontuário de cuidados paliativos a partir da avaliação clínica do paciente. Deve conter medicamentos e doses, início ou suspensão das medidas, solicitação de exames e avaliações, necessidades de intervenções específicas, necessidades sociais, intervenções realizadas ou solicitadas com a família, necessidades espirituais e efeito esperado das ações. A impressão e o prognóstico do paciente são avaliações muito relevantes. Avaliar acerca do estado em que se encontra o doente, a expectativa referente ao tratamento proposto e a impressão prognóstica devem constar na admissão a todas as vezes em que forem modificadas ao longo do tempo. Uma forma simples de realizar esse registro é comunicar o prognóstico, estabelecendo prazos. Horas a dias, pacientes com perfil de últimas 48 horas, dias a semanas, perfil de últimas semanas de vida, semanas a meses, habitualmente até 6 meses de expectativa, meses a anos, para expectativas superiores a 6 meses. O plano de cuidados deve ser claro bastante para que o tratamento proposto possa ser continuado por toda a rede assistencial, inclusive em unidades de emergência e hospitais gerais, onde o paciente poderá ser atendido por outras equipes. O modelo do plano de cuidados precisa ter preenchimento simples e objetivo. Nele, prioriza-se o registro da identificação do doente, do cuidador e do médico responsável. Também dos principais diagnósticos, do PPS, da última escala de avaliação de sintomas, medicações em uso e, por fim, as recomendações para as próximas semanas. Por exemplo, manter curativos as feridas com metronidazol tópico, monitorar capacidades de deglutição, vigiar sintomas de hipercalcemia, atenção aos filhos e netos e providenciar uma isenção de transporte para os filhos cuidadores. Sobre os cuidados paliativos. A vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida.